Isso aí vai ser uma revolução. Boa tarde a todos e todas. Estamos começando o programa Ficha Técnica aqui na Rádio 98,7 FM, que é a rádio comunitária aqui do Catete, Laranjeiras, Flamengo, enfim, toda essa área aqui. E o nome do programa, Ficha Técnica, é para que a gente valorize os músicos que estão tocando nos seus CDs, nos LPs, enfim, de uma maneira geral. E a gente vai fazer aqui uma análise. E eu estou aqui com meu amigo Pedro Silva. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Rangel? Clarinetista, professor, empreendedor. Uma alegria estar aqui compartilhando da estreia do seu programa. Acho que é um programa muito importante, até porque a era do disco, ela praticamente chegou ao final, né? A gente está na era do streaming, né? Mas todo disco era um álbum que tinha uma história, mas a gravação também tinha suas histórias, né? Então tinha muita gente aí que está na parte B do disco, né? Na ficha técnica, que tem muito a acrescentar. Exatamente. E acabamos de ouvir, na abertura do programa, Sampa, com Paulo Moura e Rafael Rabelo, dois grandes músicos que nos deixaram, o Rafael há mais tempo atrás e o Paulo Moura. São duas referências. E hoje nós vamos fazer um passeio por algum desses clarinetistas que edificaram a música brasileira através das suas composições, das suas interpretações. E, enfim, nós vamos aqui fazer uma conversa com esses músicos que tanto brilharam e continuam brilhando porque está registrado, né? Através de LPs, através de CDs. Por exemplo, esse do Paulo Moura é o CD Dois Irmãos, Paulo Moura e Rafael Rabelo. Lindo, lindo, é um CD imperdível, a seleção das músicas são lindas. Tem essa primeira, que é Ronda e Sampa. Em seguida, vem Chorando Baixinho, Abel Ferreira, exatamente. Que é até legal falar que o Abel Ferreira seria aí na parte do choro do clarinete, né, anterior ao Paulo Moura e o próprio Paulo Sérgio, e era um grande marco, né, ele e o Luiz Americano. Mas acho que o Abel Ferreira, ele teve até... Ambos tiveram um sucesso, né? Midiático, né? O Abel aqui pelo Rio, né? Vendo que você está aí com o LP do Abel. O Chorando Baixinho. Esse é o... Se você puder fazer do Abel Ferreira. Esse é o Abel Ferreira. O tema inicial, né? Que é um chorinho bem clarinetístico. Vai fazer qual, Pedro? Mas é só o início do Chorando Baixinho. Do Chorando Baixinho.
lembro. Eu acho que tem até uma brincadeira, vários choros, né? Tem uma história por trás, que é Chorando Baixinho. Não sei se é real, tá? Mas às vezes não importa se é real, né? Que essa história é boa. Que o Abel Ferreira trabalhava num comércio da família, eu acho. E aí ele tinha que solar baixinho, né? Para não atrapalhar, tipo, no canto ali da loja da família. Uhum. E tem isso, e também é um choro que explora muito a região grave do clarinete, né? Ele fica sempre no médio grave, né? Então é interessante. E aí o Abel ele foi meio que um precursor, né, do chorinho para o clarinete, né? O Paulo Moura ele já seria uma outra geração. E aí que ele teve, o Paulo Moura ele tem muito sucesso. Ele era muito versátil, né? Ele era um músico de orquestra sinfônica, era um músico de gafieira, era um solista de música de câmara tanto popular quanto erudito. E ele pegava também muito, ele tinha um pé nos seus contemporâneos, né? Tanto que ele faz a parceria com o Rafael Rabelo, que era muito mais novo do que ele, né? Certo. Infelizmente, o Rafael Rabelo nos deixou muito cedo. Isso. Mas ele também revisitava muito do Abel Ferreira, do Cachimbinho, do Luiz Americano, dos músicos anteriores, né? Certo. Então ele é meio que uma ponte ali do século XX para o século XXI. Isso. E a lembrar também que nesse período, nos anos 60, 50, tinham as orquestras, né? E Severino Araújo, Luiz Americano. Então, a gente tem aí uma gama de músicos de primeiro quilate que foram referência para depois para o Paulo Moura, enfim, para o Abel. Se eu não me engano, o Abel chegou a tocar na orquestra do Severino. É possível. Eu sei que o Cachimbinho, com certeza, e é interessante que as orquestras elas eram inspiradas no modelo americano, né, das big bands. Isso. E tinha a orquestra do Zacarias, a Big Band do Zacarias, a Tabajara, né, que era a Big Band do Severino Araújo. Disse que o Severino era admirador do Artie Shaw e o Zacarias do Benny Goodman, né? Então eram duas linhas de jazz diferentes, né? O Artie Shaw e o Benny Goodman eles eram rivais, né? E o Cachimbinho foi também outro músico criado nesse meio, né? E fazia muito essa ponte do jazz com o choro, né? Ele tinha o clarinete, ele é tão marcante no chorinho quanto no jazz, e no caso do cachimbinho ele fica ali no meio termo, né? Os choros do cachimbinho eles pegam muita influência jazzística, muitos acordes com sétima maior, né? As cromáticas. Cromáticas, e na versão original, então não é interpretação, era uma pegada já do cachimbinho, o traço do compositor, né? Tem um choro que é muito legal fazer, vou fazer um trechinho aqui. Cachimbinho, então, é um mar para a gente falar. Coisa, que é gravado pelo Paulo Moura, eu acho que no Mistura e Manda tem, no Cachim Blues tem, e esse disco, né, tem o Saudade de um Clarinete, que é pós-mortem do Cachimbinho, né, Cachimbinho tinha morrido um ano antes, e esse disco aqui é muito legal esse disco. Que foi produzido pelo Ayrton Barbosa, o saudoso Ayrton Barbosa, que produziu esse disco, e é um disco lindo, com músicas Eu Quero é Sossego, Sempre, Meiguice, Tô Sempre, Gilca, mais uma vez, enfim, Velhos Companheiros. Você vai tocar qual? Vou tocar o Ternura, que eu acho que é uma coisa que dá para pegar bem da veia jazzística do Cachimbinho. Sim, é lindo, né?
Parabéns, Pedro. O cachimbinho lembra muito, né, falando dos jazzistas, tem um jazzista ítalo-americano, chama-se Tony Scott, que ele tinha muitos temas assim lentos, né, meio reflexivos, pegando uma coisa meio quase que um negro spiritual, né, só que instrumental, né, um lamento, né, e aí ele faz essa ponte. A primeira gravação do cachimbinho, né, ele era um músico que circulava nessas orquestras, foi Sonhando, foi cantado pela Ademilde Fonseca. Ah, tinha letra? Tinha letra, né? Sonhando só com você, amor, né? E com a orquestra do Severino. Né? Essa é a primeira gravação. E essa é interessante, vou tocar o iniciozinho do Sonhando. Eu só queria fazer uma observação com relação à ternura, que tem uma história que o Cachimbinho fez essa música num momento muito triste da vida dele, que ele estava passando por algumas dificuldades, e ele compôs a Ternura, que realmente a gente se remete a uma tristeza, a né? Uma reflexão, né? Só para fazer um adendo, mas é lindo. É lindo. O tema inicial do Sonhando, né? É em Lá menor para o clarinete, né? Clarinete instrumento de si bemol, sol menor de efeito. E aí eu toquei as duas primeiras partes, né? E esse é um choro que ele tem uma terceira sessão, né? Que já é em machixe, né? Num tom maior. Vou fazer um trechinho. E o Cachimbinho, no final da vida, ele já fazia só choros em duas sessões. Né? Então, isso como é um choro inicial dele, né? É mais uma formato tradicional que o Pixinguinho e o Jacó sempre faziam choros de 3 sessões, né? Choros de bandolim, né? Mas o Cachimbinho, os choros mais recentes, né? O Quero Sossego, por exemplo, o Deninho chegou a tudo 2 sessões. E é engraçado que Sonhando tem esse tema muito marcante, né? Que é o... E aí ele depois faz um choro, tem nesse disco também, chama-se Autoplágio. Autoplágio é ótimo. Que ele plageia ele mesmo, porque na parte B, né, já é um choro em 2 sessões, é um choro posterior, ele faz uma citação ao próprio tema do Sonhando. Né? O início do Autoplágio é assim. Lembra até uma né? meio jazz. Isso. Aí na parte B ele vai puxar. Que aí é uma citação do Sonhando, né? Ah, tá, legal. Ele se autoplageia. Pedro, como esse programa se chama Ficha Técnica, eu faço questão de dar o nome dos músicos que participaram desse disco. Isso é uma
é uma premissa que eu vou utilizar durante os programas que virão. Então, eu queria aqui destacar o Quinteto Villa-Lobos, que participou desse disco, que era na flauta o Carlos Seabra Rato, mais conhecido como Rato, né? O Eros, oboé, o Paulo Sérgio Santos, clarineta, novinho, ele começou a tocar no Quinteto Villa-Lobos muito novo, com muito novo. 12, 13 anos, e já era um destaque como músico, né? Como clarinetista. O Carlos Gomes na trompa e o Ayrton Barbosa no fagote. Tá? Esse é do Quinteto Villa-Lobos. É legal que nessa gravação, né, com a pós-morte, tem os solistas ao cachimbinho, o Zé Bodega, que é o irmão do Severino, né, que era o tenorista, acho que principal da Tabajara, né? Inclusive o cachimbinho tem um choro que é Cachimbo Bodega, né, em homenagem ao Zé Bodega. O quinteto de sax, muita gente boa, né? O Elcio Brenha, que teve uma carreira como solista também, Clóvis, que era clarinetista do teatro. Dulcilando Pereira, acho que ninguém conhece, era o famoso Macaé. Macaé no meio musical. Que gravou, né? Mas Dulcilando ninguém conhecia, conhecia como Macaé. Gravou muito, né? Disco do Chico, grandes nomes da MPB. Bituca, né? O grande Bituca na bateria. Grande baterista, reconhecido, tocou na orquestra sinfônica. Muito bom. 7 cordas, nada menos do que Rafael Rabelo. Pandeiro do Jorginho, né? Jorginho e Celcinho, era a primeira geração dos pandeiristas. E era da época de ouro, né? Inclusive, de uma escola que diminuiu muito após o fundo de quintal, né? O fundo de quintal ele fez uma grande mudança no mundo do samba. O Marco Suzano até chama de revolução, né? Fala que pré-revolução é antes do fundo de quintal, né? Mas o Jorginho e o Celcinho, eles representam uma escola de percussão anterior, né? E bem diferente, né? Principalmente o Jorginho, né? E eu acho que é uma coisa que tem pouco, né? Hoje em dia, né? O jeito de tocar deles, né? Foi um pouco eclipsado, infelizmente, né? Porque a música vai ficando menos rica. Esse disco aí, e vários discos, né, Rangel, dessa época, das gravadoras, que tinham os arregimentadores, é uma equipe impressionante, né? Hoje, talvez, se a gente fosse querer montar um naipe desse, a gente ia ter que ter muita grana para contratar. Que era uma galera. Dificuldade também de achar essas preciosidades, né? Porque era uma galera que estava sempre tocando, né? Eles estavam sempre gravando, sempre tocando. Gessé Sadoc no trombone, né? Pai do Sadoc da USB, né? Trompetista. Que hoje o Sadoc é requisitado aí para tocar. Tudo quanto é vocal. Filho, né? Filho aprendeu com o pai, né? Exatamente. E é interessante, né, a participação do Quinteto Villa-Lobos, porque o Cachimbinho também era um grande arranjador, né? E ele trazia essa questão camerística para as gravações também, né? É um marco, né? Esse trabalho todo é um marco muito bom de uma boa época da MPB instrumental, né? Eu acho talvez muito difícil reproduzir hoje em dia um trabalho desse naipe. Exatamente. E quero também ressaltar o que o Aloysio Falcão escreve aqui na contracapa, que todo o esforço que o estúdio Eldorado, que, abre parênteses, era um estúdio que tinha gravações excelentes, discos excelentes, né? Empreendeu para adquirir o tape original a partir de um telefonema de Fernando Faro, grande Fernando Faro, né? Que tinha um programa na TVE, né? Pai do... Não, Fernando Faro, contou com o apaixonado apoio de pessoas empenhadas, tanto quanto nós, em resgatar do ineditismo este importantíssimo documento da música popular brasileira. Aí ele fala da Estela Barros, que foi a ex-mulher do Cachimbinho, Gilca Barros, filha do Cachimbinho, né? Valdinha Barbosa, viúva
de Ayrton Barbosa, Paulinho da viola, Toninho Moraes, um grande músico, Elton Medeiros e o próprio Paulo Moura. Então, o Paulo Moura é muito legal, que depois ele faz o Cachimbus, né? Que eu também estou vendo aí, que ele é uma releitura já nos anos 2000 da obra do Cachimbinho, né? Tem o Tony Botelho, né? O grande baixista. Nelson Faria, né? Que dispensa apresentações, né? Mas um grande violonista. Maurício Einhorn, né? Talvez o grande gaitista. Ainda vivo. Né? O cara reconhecido internacionalmente. O Toots, né? O grande gaitista de jazz belga. Era Toots Thielemans, ele era amigo do Maurício Einhorn, né? Amigo da Elis Regina. Gravaram juntos, né? E, se não me engano, a direção musical é do próprio Paulo Moura, mas tem um naipe também de piano, é um trabalho que já flerta não com o regional de choro, né? Se a gente puder, talvez, ouvir um trechinho. Eu vou botar lá para o Mateuzinho, que é o nosso operador de áudio. Mateuzinho, põe aí. Qual que você sugere, Pedro, que a gente escute? Vamos ouvir o Caixintema, que é deixa eu ver se o Caixintema. O Sempre, primeira faixa 1. Ótimo. Sempre é o primeiro da faixa. Sempre. Linda a execução do Sempre. Oi. Sempre. Linda a música. Que requer uma técnica também, né? O Paulo Sérgio diz que fez uma vez o Sempre com uma velocidade extrema. E aí ele fala, não precisava. Acho que o Sempre tem a sua dinâmica. Né? Mas vamos ouvir agora Sempre do Caixinha. Interessantíssimo, né, Cardial? Como você bem disse, né, que é executado a 120 por hora, né? Vou tocar um trechinho aqui do original. A gente vai ver que é muito mais brejeiro, né, o andamento.
vai depois pro segundo. A parte B já é um choro também em 2 sessões, né? Muito legal. Cachimbinho tem também um muito legal que é o Catita, que não, acho que não tem no Cachimbo Blues o Catita. Deixa eu dar uma conferida. Deixa eu dar uma conferida aqui. Que ele tem, parece um Dixieland, né? O Catita. Esse teu clarinete qual? Qual clarinete? Esse clarinete aqui é um clarinete brasileiro, o melhor clarinete do Brasil, na minha opinião, Devon Burgani, que partiu de um sonho, né, de um brasileiro chamado Sérgio Burgani, e o Odivan, né? O Sérgio, ele é da USESP, professor da Unesp, foi meu professor. O Odivan era quem tinha a parte fabril, né, de torneiro mecânico, né, de montagem. Eles se uniram e criaram um clarinete nacional, né? E esse caso é um modelo feito em aroeira, né, que é uma madeira de demolição muito comum, e se produziu um clarinete de alto nível, né, contra tudo e contra todos, tá? Com muita coragem, uma fábrica lá em Diadema, partindo de um sonho mesmo, né? O Botelho sempre falou que ele sonhou com um clarinete nacional top de linha, né? Porque você tem instrumentos nacionais, mas você nunca tinha tido um instrumento nacional de nível orquestral, internacional, solista, e a Devon conseguiu isso, né? Apesar de sofrer concorrências assim muito desiguais, tá? Concorrências assim de grande capital estrangeiro, concorrências de, inclusive, brasileiros que não compravam a ideia, né? Não apoiavam, contra tudo e contra todos, e com o sonho, a Devon, ela conseguiu isso, né? E assim, eu toco com o Devon, Marcos Passos, né? Solista do Teatro Municipal, toca com o Devon, Batista, né? Professor da UFRJ, ex-Teatro Municipal, toca com o Devon, o próprio Sérgio Burgani toca com o Devon, né? Lá fora também, muita gente tem no mercado europeu. Então, assim, a gente fala muito da música brasileira, dos músicos brasileiros, né? E os músicos brasileiros, eles também se destacam em produzir instrumentos de nível internacional, né? Então, eu acho que é um exemplo muito legal, assim, né? De sonho e amor à música, né? Esse clarinete, acho que ele representa muito. Eu toco nele não só pelo som, né? Mas por tudo que vem junto com ele, né? Música não é só o que a gente escuta. O próprio Botelho foi uma das pessoas que orientou muito o Burgani na construção do instrumento. E esse clarinete, o Botelho me cedeu, que foi um instrumento teste, né? O Burgani, inclusive, mostrando toda a gentileza dele, respeito, né? Ele veio de São Paulo para cá no Rio entregar o Botelho saiu de São Paulo em 1955, 56, né? Ele já antes do Sérgio nascer, né? E para você ver uma amostra do respeito entre os músicos, né? Isso é uma coisa muito bonita. Não sei se hoje em dia também a gente teria tanto isso, né? Mas é muito legal quando a gente vê. Trouxe, e tanto o Botelho quanto o Marquinhos, né, o Batista, eles compraram essa ideia de apoiar, né? E uma amizade além das fronteiras, né? Assim como a gente lembra da grande amizade do Botelho com o The Voice, né? Sim.
que Noel, fagotista, e o Botelho no clarinete, que tocavam juntos. Inclusive, já ouvi histórias que falavam assim, se ele não for, eu não vou. Né? De um coleguismo, né? Eu acho que conta-se nos dedos os músicos que rejeitariam o trabalho em nome de uma amizade. Né? Mas esses exemplos devem ser publicizados. A contribuição dos dois em relação à interpretação da música. Os maestros, eles reverenciavam esses músicos, Noel Devos e o José Botelho. Inclusive, em algumas situações, o maestro ia pedir conselhos. Sim, Botelho tem uma história muito interessante. Quando ele morava em São Paulo, o Alfério Mignone, filho do Francisco Mignone, ouviu o Botelho na Rádio Gazeta, falou com o filho. Francisco Mignone fez uma peça, né? E foi junto mostrar para o Botelho a peça, né? Discutir como ele queria, né? Camargo Guarnieri também conversava, as pessoas eram muito abertas. Noel Devos, né, estreou peças de Vila Lobos. Mignone é o segundo compositor no mundo de composições para fagote, acho que ele só perde para Vivaldi, porque o Devos ia lá pedir para que se fizesse peças. E essas peças eram, isso é engraçado, né? As peças eram produzidas por fagote francês, né? Abriu porta para todo mundo aqui e ninguém mais toca fagote francês aqui. Rei morto, rei posto, né? O Mignone fez 16 valsas do Mignone, foram dedicadas ao Noel. Pensadas para o Noel, no som do Noel, interpretação do Noel, né? Então isso não pode ser apagado ou ignorado, né? O que é pior, né? Então, assim, é legal muito esse programa, Rangel, porque tem várias coisas aí que ficam no âmbito da oralidade, né? Que a gente ouve a história e muitas vezes nossos ouvintes, pessoal aí da internet, não conhecem, né? Que tem muito músico bom, né? Que merece ser reverenciado, ser lembrado e ser escutado novamente, né? E conhecer essas histórias. Aproveitando então a deixa, eu queria botar do disco do José Botelho e Amigos. E fala um pouquinho mais do Botelho, como professor, a importância dele na educação musical no Brasil e no mundo. O Botelho está com seus 90 aí, de 31, 93. Ele nasceu no Brasil, né, em São Cristóvão, foi criado em Portugal, veio inicialmente para São Paulo, depois se estabeleceu no Rio, na Orquestra do Teatro Municipal, junto com Paulo Moura, né, eram colegas de naipe. A partir da década de 80, ele passa a lecionar na Unirio também, ele é fundador da Escola Vila Lobos, né, na cátedra de clarinete aqui. Ele deu aula não só para o pessoal aqui do Rio, mas isso que mostra muito do respeito do Burgani, né, que ele deu aula para o pessoal no Brasil inteiro. Né, numa época, como dizem, era tudo mato, né, ele que ia no Norte, Nordeste, no Sul, em Blumenau, no interior de São Paulo, dar aula e falar sobre clarinete. Então, tanto ele quanto o Noel Devos, Schwab também, tem uma leva de músicos que vêm da Europa que eles trazem muito de um saber, né, que estava realmente acima, né, estavam dentro da grande metrópole da música clássica, mas eram pessoas também muito generosas de ensinar, né, Rangel? Então, assim, são pessoas que acrescentaram muito, né? Tanto Noel quanto o Botelho formaram muita gente, né? Eram pessoas muito agregadoras. E não se furtavam em tocar também com o Sexteto Guanabara, se não me engano. Sim. Eles tocavam em escolas, em instituições, no Brasil todo. Eles percorreram o Brasil todo, tocando e ensinando, né? Mostrando os instrumentos, falando sobre os instrumentos. Então, a importância desses músicos é fundamental para a história da música brasileira. Fundamental. Vamos agora ouvir Botelho no clarinete, Noel no fagote e o Alimonda no piano.
Estamos voltando aqui para a nossa incursão em compositores e intérpretes, tendo como referência o clarinete. Hoje eu fiz uma seleção em cima de músicos que tocam clarinete e acompanhados, né? E agora, eu queria até agradecer a presença do Pedro, que teve que sair. O Pedro é professor, tem uma escola de música, e ele tinha que atender a sua demanda, né? E agradecer aqui a presença dele, a exposição dele sobre a obra de Cachimbinho, tocando aqui algumas músicas. Foi realmente muito emocionante. E agora, eu queria destacar também a presença, a diversidade do Paulo Moura com seus colegas músicos, né? E tem aqui uma gravação que eu vou colocar do João Donato e Paulo Moura, Dois Panos para a Manga. É bem bonito esse disco, né? Bem descontraído, os dois se reencontrando depois de anos, né? E aí eu vou pedir ao Mateuzinhos para colocar a primeira música, que é A Saudade Mata a Gente, de Antônio Almeida e João de Barros.
dos estúdios da rádio Top Rio 98,7 FM, agradecendo a audiência de todos. E eu queria aqui ler um pouquinho uma fala do Paulo Moura, que ele diz o seguinte, na seleção desse disco: escolhemos as músicas, Donato e eu, puxando da memória aquelas que mais eram tocadas nas jam sessions, que o Sinatra Farney Fan Club, tinha um fã-clube chamado Sinatra Farney Fan Club, né? Dick Farney, né? Dos anos 50, que ele recorda muito de um show no antigo Cassino Atlântico, né? Onde os artistas se apresentavam, os quadros, e tinha aquela dança extravagante da época, o Jitterbug. Um dos quadros era com o Al Johnson. Eu tenho o disco do Al Johnson, muito legal, cantando Swanee, que acabou entrando no nosso repertório. Outro era uma homenagem a Frank Sinatra, The Old Black Magic, cantada por outro integrante do Sinatra Farney, o Luiz Carlos. E agora, eu vou pedir ao Mateuzinhos para colocar o disco do Paulo Sérgio Santos e Ginga. Vamos lá, Mateuzinhos.
acabamos de tocar Por Trás de Brás de Pina, do Ginga e Mauro Aguiar. Paulo Sérgio Santos dispensa apresentações, Gingas também, são dois exímios músicos, reconhecidos até que mundialmente. Paulo Sérgio, no clarinete, foi um menino prodígio, né? Começou muito cedo no Quinteto Villa-Lobos e se mostrou um excelente músico, um excelente intérprete, né? O Ginga também dispensa apresentações, a harmonização do Ginga é uma coisa fabulosa, não é qualquer um que consegue interpretar a obra do Ginga, né? E, enfim, agora, para terminar, porque já são 16 horas e 55 minutos, nosso programa vai até as 5 horas, pedindo desculpa por questões técnicas, nós começamos às 16 horas, mas na próxima a gente vai começar na hora certinha e vai dar tudo certo. Tá bom, tá certo. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais uma obra do Ginga e do Paulo Sérgio Santos. Cine Baronesa, a quinta. Cine Baronesa, do Ginga e Aldir Blanc.
Lindo, né, gente? Realmente, essa harmonização do Ginga é qualquer coisa, e a interpretação do Paulo Sérgio é outra coisa. Eu queria destacar essa música que eu vou colocar agora também, do Ginga e Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro é um compositor, eu acredito que foi o que foi mais gravado de composições aqui no Brasil foi do Paulo César Pinheiro. Ele tem parceria com todos, uma boa parte dos compositores. Paulinho da Viola, enfim, tem uma legião de composições. É um excelente poeta, né? E aí eu queria colocar essa música, que é o Senhorinha, que é do Ginga e Paulo César Pinheiro. Olha que coisa linda. Vamos lá, Mateuzinho?
Rio 98, Pop Rio 98,7 FM. E nós estamos aqui com o programa Ficha Técnica. E acabamos de ouvir Senhorinha, do Ginga e Paulo César Pinheiro. Agora, gente, eu vou passar por uma outra região do Brasil, que é o Rio Grande do Norte. É a Orquestra Potiguar de Clarinetas. Esse programa hoje foi uma homenagem aos músicos, aos clarinetistas, principalmente ao nosso mestre José Botelho, que está aqui com a gente e trouxe a música através do clarinete. E foi professor reconhecido por todos, uma excelente pessoa, um excelente músico. Nós vamos passar para a Orquestra Potiguar Clarinetas, que a música que nós vamos ouvir agora é Chiclete com Banana. Oi, gente. Muito bom, né? Orquestra Potiguar de Clarinetas, do Rio Grande do Norte. Muito lindo. O nosso tempo já está finalizando. Eu gostaria de mostrar, nós temos na música brasileira mais de 20 gêneros de música. Então, a diversidade que a música brasileira tem, eu acho que não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Com músicos de excelência. Então, o programa Ficha Técnica, ele vai abordar várias vertentes de lançamentos de discos, CDs,
agora streamer, né? Agora tudo é streamer, né? E eu trouxe aqui algumas referências, né, da música brasileira, clarinetistas, violonista, né? Teve aqui o Rafael Rabelo com Paulo Moura, né? E muito mais, né? Enfim. Então, eu quero finalizar agradecendo a presença, a audiência de vocês. Um abraço e um beijo no coração de todos. E vamos em frente. Valeu! Você está na Rádio O jeito jovem de fazer rádio. Daqui a pouco, mais músicas pra você. Isso aí vai ser